Quantos querem ouvir uma palavra do Senhor aqui? Você está com muita expectativa? Feche os seus olhos agora, eu quero orar por todos. Se você puder, coloca a mão assim no teu coração. E eu quero que aí no seu lugar você comece a orar para que o Espírito Santo de Deus fale com você. Eu creio que Deus tem algo para falar com cada um aqui, cada pessoa. Espírito Santo, eu peço ao Senhor que o Senhor possa me capacitar. Eu peço ao Senhor que o Senhor fale com cada um aqui. Que nada venha tirar a atenção dessa pessoa, desse momento tão lindo da semana, desse momento tão especial, tão importante. Esses próximos minutos, tudo aquilo que essa pessoa vai ouvir pode mudar o rumo, o destino, a história da semana, de tudo que ela vai viver, de tudo que ela vai enfrentar. Eu creio no nome de Jesus que o Senhor já está se movendo neste lugar. Deus, eu creio no nome de Jesus que nós já estamos dentro de um ambiente profético, sobrenatural. Deus, eu creio no nome de Jesus que já tem milagres sendo liberados da parte do Senhor para as pessoas aqui. Pessoas que às vezes chegou aqui até enfermo fisicamente. Eu creio que o Senhor é aquele que sara. Tu és o grande Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. Deus, em nome de Jesus, oh Deus, manifesta a tua glória aqui, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Sabe, é bem provável que você, como eu, tem uma maneira que você gosta de ser chamado por determinada pessoa, sim ou não? Não tem uma maneira que você gosta de ser chamado, especialmente a determinada pessoa? Por exemplo, eu não gosto quando os meus filhos me chamam pelo nome. É bom que eles ouçam já. Nem de brincadeira. Mas eu fico muito feliz quando eles me chamam de pai. Pai. E sabe, em um certo momento, os discípulos chegam para Jesus e falam para Jesus assim: Jesus, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. E Jesus fala para eles assim: quando vocês forem orar, vocês vão dizer assim: Pai. Pai. Sabe, naquele momento, Jesus ele traz uma das mais lindas revelações. Que existe um Deus no céu todo-poderoso que quer ser chamado de Pai. Você já parou para pensar nisso? Existe um Deus que quer ser chamado através de você de Pai. Você pode colocar a mão no teu coração e falar assim: ó, Deus é meu Pai. E sabe, quando a gente tem essa revelação que Ele é Pai, isso é maravilhoso, porque a gente tem a revelação também que nós somos filhos. E quando você tem a revelação que você é filho, você passa a viver nessa terra diferente. Você passa a viver como um filho desse Pai maravilhoso, desse Pai amoroso. Ei, sabe o que eu quero falar com você aqui nessa noite? Existe um Pai que quer estender da paternidade dele sobre a tua vida. Ele quer que você venha usufruir da paternidade dele. Você tem um Pai. Aleluia. Sabe, nessa data tão especial, é tão forte, eu queria falar um pouco sobre paternidade. Diga comigo, paternidade. Tem uma passagem linda da palavra de Deus, eu quero ler com você. Eu queria que você prestasse bem atenção, muita atenção, na verdade, nessa passagem, porque a gente pode ver aqui a diferença que faz quando Deus começa a estender e a manifestar a paternidade dele na vida de alguém. Mas antes, olha para o seu irmão e fala para ele assim: ó, Deus é o seu Pai. Amém? Presta atenção, Gênesis capítulo 21, versículo 9. Olha só o que diz aqui. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, estava zombando de Isaque. Pelo que disse a Abraão: manda embora essa serva e seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho Isaque.
Isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não considere isso muito desagradável aos teus olhos por causa do menino e por causa da sua serva. Atende a voz de Sara em tudo que diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Mas também farei uma nação do filho dessa serva, porque ele também é da tua descendência. Então Abraão levantou-se de manhã cedo e, tomando pão, um cantil cheio de água, deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela, entregou-lhe também o menino e mandou embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Mas quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino, deixou debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia: não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino. Eu vou falar de novo. Deus ouviu a voz do menino. O anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Uau! Em um certo momento, Deus, ele faz uma promessa para Abraão e para Sara, para esse casal. E a promessa é que ele iria dar um filho para esse casal. E só que isso ia acontecer de forma milagrosa, porque Abraão já era avançado em dias e a Sara era estéril. Ou seja, só por um milagre isso poderia acontecer. Mas o fato é que o tempo vai passando e de forma precipitada, Sara tem uma ideia para tentar resolver aquilo. E ela fala para Abraão o seguinte: Abraão, Deus tem nos impedido de ter filhos, então vamos fazer o seguinte: você sai então com a nossa serva Agar, e dessa forma você vai ter o filho. E Abraão aceitou aquela ideia precipitada. Ele aceitou e então veio o Ismael, nasceu o Ismael. Mas a palavra fala que num tempo determinado por Deus, Deus de forma milagrosa trouxe o Isaque veio, Deus cumpriu a palavra dele. Mas quando essas crianças começam a crescer, começa a ter um desentendimento, começa a ter conflitos, começa a ter uma confusão, e aquilo começou a irritar Sara, aquilo começou a incomodar Sara. E agora aquela pessoa que tinha criado o problema, porque foi ela que deu a ideia, agora ela começa a falar que tinha que mandar a criança embora. Foi Sara que criou o problema, foi ela que deu a ideia, foi ela que se precipitou, agora queria fugir do problema. Então eu quero que você pense um pouquinho agora. Vamos pensar um pouquinho em Ismael, porque ele teve que ir embora, foi parar num deserto, foi abandonado, rejeitado, excluído, deixado de lado por causa do erro de outras pessoas. Por causa do erro de alguém, agora ele está sofrendo. Por causa do erro de outras pessoas, agora ele foi rejeitado. Por causa do erro de outra pessoa, agora ele está no deserto. Sabe, talvez esse seja o retrato de muitos aqui. Talvez esse seja o cenário de muitos neste lugar da sua vida. Quem sabe por causa de erro de outras pessoas, você foi deixado de lado muitas vezes, você foi abandonado. Talvez você sofre até hoje por erros de pessoas lá atrás, pessoas que erraram. Você não tem nada a ver com a história, mas por causa do erro dessas pessoas, você vem sofrendo, você foi abandonado. Mas a palavra de Deus diz que Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz de Ismael. E sabe o que é o mais lindo? Porque a palavra fala que Agar chorou, mas Deus ouviu a voz de Ismael. Agar chorou, mas Deus ouviu a voz de Ismael, porque Ismael também carregava uma promessa de Deus.
Ismael também carregava uma promessa de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa: você pode ter sido abandonado, rejeitado, deixado de lado, mas você carrega uma promessa de Deus, e Deus ouve a sua voz, porque Ele é um Pai amoroso. E a palavra do Senhor fala lá no Salmos 27, versículo 10: ainda que um pai terreno, uma mãe terrena abandone um filho, a palavra do Senhor diz: eu todavia nunca vos abandonarei. Você pode ter sido deixado de lado, você pode ter sido abandonado, mas existe um Pai celestial que ouve você, e não apenas ouve o som que sai da tua boca, mas ouve o som da tua voz, do seu coração, porque no Salmo 139 diz que antes que a palavra venha até a nossa boca, Ele já ouviu. Tem coisas que você ainda nem orou, tem coisas, sofrimento que você ainda nem conseguiu verbalizar, mas Deus ouve o som do sofrimento do teu coração. Ele ouve a tua voz. Sabe, é bem provável que tem coisa que você ainda nem conseguiu orar, você tem coisas que você sofre, você ainda não conseguiu nem verbalizar, mas Deus está falando para você aqui hoje: eu já ouvi. Uau, quem está aqui comigo nessa palavra? Deus está falando para você aqui hoje: eu já ouvi. Sabe quando acontece coisa na sua vida, você fala: mas nem orei. Fala para o seu irmão assim: mas Deus já ouviu. O nome Ismael, o significado desse nome é Deus ouve. Olha para o teu irmão assim, ó, a cada batida do teu coração, fala para ele: cada batida do teu coração, Deus ouve. Deus não se esqueceu de você. Uau. Quem está aqui? Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Pelo amor de Deus, você está aqui comigo. Tem um Pai que ouve você. Agar chorando, mas Deus ouviu a voz do menino. Deus te ouve. E sabe, diante dessa história tão linda, tão forte, eu quero falar com você aqui hoje exatamente sobre isso. O que acontece quando Deus começa a manifestar a paternidade dele? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus dá uma palavra, é profético. Eu quero dizer uma coisa para você: nesses próximos dias Deus vai começar a manifestar a paternidade dele na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero profetizar. Quem quer receber essa palavra, levante suas mãos. Eu quero profetizar que nesses próximos dias Deus vai começar a manifestar a paternidade dele sobre a tua história, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba. E sabe, aqui nós podemos ver o que acontece. No versículo 18, primeira coisa que eu quero falar com você, diz assim: levanta-te, pega o menino, toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Quando Deus começa a manifestar na nossa vida a paternidade, primeira coisa que eu quero falar aqui: Ele nos guia. Ele nos guia até as promessas que Ele tem para nós. Deus fala para Agar o seguinte: levanta-te, toma a mão do menino, porque eu farei dele uma grande nação. Os erros de Abraão, os erros de Sara não mudaram nada daquilo que Deus tinha na vida de Ismael. Posso falar uma coisa? Não importa quem errou com você um dia, não importa quantos erros foram cometidos na sua vida, Deus tem uma promessa para você. Pessoas podem ter falhado com você, pessoas podem ter errado com você, mas Deus está falando para você aqui hoje: eu tenho uma promessa para você. Eu tenho uma promessa, e Ele nos guia até a promessa. E sabe como é que Ele faz isso? A chave está aqui nessa palavra. A Bíblia fala que Deus fala para Agar: pega na mão dele. Como é que Deus nos guia? Está aqui a chave. Deus não guia você para a promessa que Ele tem, dizendo para você vai. Ele guia você para as promessas dele, dizendo para você vem. Não é falar, Ele não fala para você vai, Ele diz para você vem. Vou explicar melhor isso para você. Na verdade, João 14 explica isso melhor para nós. Jesus diz lá em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Jesus não falou ninguém vai, Ele diz ninguém vem ao Pai. Jesus te guia as promessas do Pai. Ele diz para você aqui hoje: vem. Lá em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 20 diz que todas as promessas de Deus para nós têm em Jesus o sim e nele o amém, para a glória de Deus Pai.
Quem te guia na promessa não fala para você vai, diz para você vem. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus quer usar alguém aqui na terra para guiar você à promessa dele, não é alguém que fala para você vai, é alguém que fala para você vem. Não é alguém que pega no teu pé, é alguém que pega na tua mão. Para de dar moral para quem pega no teu pé e começa a dar moral para quem pega você pela mão e fala vem, eu estou com você, nós estamos juntos nisso, nós vamos descer esse vale, eu estou com você, eu tenho compromisso com você. Essa pessoa Deus está usando para guiar você às promessas que Ele tem para você. E o Espírito Santo está falando para você que hoje talvez você acha que não dá mais tempo, mas um dia através de Jesus, Deus pegou na tua mão e falou para você vem. Deus está com a mão de mão dada com você, vai dar tempo. Vai dar tempo. Olha para o teu vizinho, pelo amor de Deus, tem profeta aqui essa noite. Fala para o teu vizinho assim, vai dar tempo. Dá um glória a Deus aqui, igreja. Você pode aplaudir Jesus, pelo amor de Deus. Vai dar tempo. Ai, quem sabe você muitas vezes falou assim, pastor, eu acho que já passou meu tempo. O Espírito Santo está falando para você, vai dar tempo. Descansa o teu coração. Vai dar tempo. A segunda coisa está no versículo 19, diz assim: e Deus abriu os olhos, e ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água, e deu de beber ao menino. Quando Deus começa a manifestar a paternidade dele na nossa vida, Ele nos socorre. Ele nos socorre. Quando a água do odre acabou, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço no deserto. Deus nos socorre. Ela viu um poço. E sabe o que é interessante? A única coisa que foi dado para ela naquele deserto foi um odre cheio de água. E Abraão ainda colocou no ombro dela. Assim é quando alguém foge da sua responsabilidade. Quando alguém não assume a sua responsabilidade. Sabe o que acontece? A outra pessoa fica sobrecarregada. Ficou tudo no lombo. Tudo no ombro de Agar. Tá, o odre está aí. Mas Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus sempre prepara um poço para você. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que Deus esperou a água do odre acabar para mostrar para ela o poço. Eu fiquei pensando, Deus não poderia ter mostrado o poço antes da água do odre acabar, para ela ficar mais tranquila? Irmãos, nós vamos entender por que Deus permite a gente passar algumas coisas. Sabe por que Deus fez isso? Porque na hora que a água do odre acabou, a Bíblia fala que ela se distanciou da criança, para não ver a criança morrer. Sabe por que Deus permite a gente viver isso? Para que nós possamos depender dEle. Porque quando você depende de Deus, você se afasta de qualquer tipo de possibilidade de tentar fazer algo que só Deus na verdade pode fazer. Depender de Deus é você se afastar de qualquer tipo de tentativa de tentar resolver algo ali que só Deus pode fazer, de só Deus pode mudar. Sabe, a gente gosta de usar uma frase que até se tornou um chavão, e eu vou explicar melhor isso para você. Até se tornou um chavão, Deus faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. O problema é que às vezes você está tentando fazer a parte de Deus, falando que é a sua parte. Você está tentando fazer a parte de Deus, e aí as pessoas falam para você, não, é minha parte, não é a sua parte. É a parte de Deus. E eu digo para você aqui hoje, se você passar a depender de Deus, Deus vai abrir os seus olhos, e você verá que Ele já tem um socorro preparado para você. Sabe, no versículo 30 do capítulo 21, nós lemos a palavra de Deus, deixa claro que há tempos atrás, Abraão tinha cavado um poço no deserto de Berseba. Veja, eu quero que você entre comigo nessa história. Abraão não sabia que um dia o filho dele, Ismael, ia passar por aquilo, mas lá atrás ele tinha aberto um poço lá em Berseba.
que depois foi o socorro para aquela situação. Eu não sei se você está entendendo. Vem comigo nessa palavra, olha para mim, pelo amor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Antes do seu problema existir, Deus já tinha preparado um socorro para você. Só que Abraão não sabia o que ia acontecer, mas Deus sabe de tudo que vai acontecer na sua vida. Então deixa eu te falar uma coisa. Esse problema pode ter pegado você de surpresa, mas não pegou Deus de surpresa, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus tem socorro para você. Existe socorro de Deus para você. O seu problema não pegou Deus de surpresa. Pode ter pegado você, mas Deus já sabia. O Espírito Santo está falando para você aqui hoje. Deus já preparou um poço para você. Deus já tem um socorro bem presente na hora da angústia, na tua vida. Tem socorro de Deus. Descansa o teu coração. Pode dormir à noite tranquilo. Sabe por quê? Choro dura uma noite, mas alegria. Se prepara para o que Deus vai fazer segunda-feira de manhã na tua vida. Mas tem a última coisa que eu quero falar com você. Vocês estão sentindo a presença dele aqui? No versículo 20 diz assim: Deus estava com um menino que cresceu e se tornou um flecheiro, morando no deserto. Olha que lindo isso. Quando Deus manifesta a paternidade dele na nossa vida, Ele nos capacita. Ele nos capacita. Lá no deserto, o Ismael se tornou um flecheiro. Só que naquele tempo, essa profissão, ser flecheiro, naquele tempo era uma profissão. E essa profissão naquele tempo era só uma especialidade exclusiva dos homens. As mulheres não iam por este lado. E quem tinha essa profissão naquele tempo tinha recompensa, tinha recurso, porque se tornava um caçador. Então, no deserto, se não foi Agar que ensinou o menino, quem ensinou? A palavra está clara. Versículo 20 diz: Deus estava com ele. Deus estava com ele. Na presença de Deus, você é capacitado. A palavra diz, nós acabamos de ler o texto. Pega isso, olha o que o Espírito Santo falou para mim. Quando o menino estava para morrer, Agar se distancia dele a distância de um tiro de arco. Pega isso, irmãos, presta atenção nisso, como que é forte isso. A criança estava para morrer, Agar se distancia dele de um tiro de arco. Mas na presença de Deus, o menino se tornou um flecheiro. Não, vou melhorar isso para você. O que faltou das pessoas para te estruturar, para te capacitar, tem de sobra na presença de Deus. O que faltou nas pessoas para estruturar você, para capacitar você, tem de sobra na presença de Deus. Na presença de Deus você é capacitado a ser um bom filho, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido, um bom profissional, um bom trabalhador. Você é capacitado por Deus para realizar coisas lindas, coisas belas, grandes, coisas grandiosas. Na presença de Deus você recebe habilidades, você vive coisas extraordinárias. Eu digo para você que na presença de Deus você é preparado para viver o impossível. Sabe, você precisa entender isso, sabe por quê? Porque às vezes você, assim como eu, em algumas áreas, as pessoas que cuidaram de você, os seus antepassados, os seus pais, as pessoas que vieram antes de você, talvez te preparou em algumas áreas, mas outras você não foi preparado. E aí às vezes diante da sua vida, você se vê despreparado em algumas coisas. Quem sabe você já não deixou relacionamento porque você se sentiu incapaz de prosseguir esse relacionamento. Tem gente que tem medo de casar porque tem medo de assumir responsabilidades, tem medo de assumir compromisso. Tem pessoas que muitas vezes não param em lugar nenhum, não param em emprego nenhum, a vida não rompe, não vai
vai para frente. A pessoa está sempre deixando oportunidades, porque ela tem medo, ela se sente incapaz. Mas eu digo para você que hoje você tem que abandonar esse vitimismo em nome de Jesus, porque o que falta nas pessoas tem de sobra na presença de Deus, tem de sobra na presença do Pai. E se você fizer como Ismael, se você se lançar profundamente na presença de Deus, assim como Deus fez dele um flecheiro, Deus vai fazer de você um flecheiro, e você vai alcançar coisas que estão distantes da sua realidade, coisas que estão muito longe. Ai, pastor, mas mamãe falou que eu tinha que fazer assim, papai falou que eu tinha que fazer assim, mas eles não tinham o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. A palavra não fala que vai apenas converter o coração dos filhos aos pais, mas dos pais aos filhos. Aquilo que os seus pais não puderam dar para você, agora cheio do Espírito Santo, você vai dar para eles, você vai entregar para eles. Deus está falando para você aqui hoje: o que falta nas pessoas tem de sobra na presença dele. Ele é um pai amoroso, e Deus quer capacitar você aqui para ser um flecheiro. Levante as suas mãos, receba essa palavra. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai viver coisas distantes da sua realidade, distante daquilo que você vive hoje, coisas que você não imaginou, coisas que você sabe. Muitas vezes pessoas dizem: isso eu não vou nem pedir, isso eu não vou orar porque está muito distante. Deus está falando para você: eu vou fazer de você um flecheiro. Você vai viver coisas além. Quantos creem nisso? Quantos querem ser capacitados pelo Espírito Santo? Erga suas mãos assim, diga assim comigo: